Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no texto de Lucas capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. Esse texto diz o seguinte: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Esse texto, esse episódio está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. O relato mais detalhado é o de Marcos. Entretanto, nós optamos pelo texto de Lucas, porque Lucas escreve na perspectiva de um médico, como médico que era. Então ele nos oferece detalhes importantes no texto, porque ele tem esse viés. Dos 3 evangelhos, é Mateus que nos informa com mais precisão a ocasião em que ocorreu. Porque Mateus 8 nos diz que este fato ocorreu imediatamente após o chamado Sermão do Monte. E diz a Bíblia que quando Jesus então desce desse monte, vem este homem, nas palavras do Dr. Lucas, coberto de lepra. E diz Mateus que ele vem e adora Jesus. Marcos diz que ele vem e se prostra diante de Jesus, de joelhos. Aqui em Lucas diz que ele se prostra na presença de Jesus, fazendo uma pergunta, um pedido, um clamor na verdade. Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E diz Marcos que Jesus, profundamente compadecido dele, disse: quero, fica limpo. Mas antes disso, nós somos informados que Jesus o tocou. Tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. E Jesus deu uma ordem para ele: agora você vai ao sacerdote, faz a oferenda que é legal, que é de direito, que está prescrita na lei. E o homem, em vez de ter feito apenas o que Jesus mandou, Jesus deu uma ordem para ele: não fala nada para ninguém. E ele saiu a propalar. Diz Marcos que o impacto foi tamanho que Jesus não podia entrar mais publicamente nas cidades. E então as multidões vieram a Jesus para ouvi-lo, para serem curadas. Mas Jesus se retirava para lugares ermos e orava. Com base nesse texto, eu quero tirar daqui 6 lições para o nosso ensino nesta tarde. A primeira coisa que esse texto descreve, irmãos, é o doente. Veja comigo, por favor, o versículo 12. Aconteceu, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. É curioso que Lucas, que é médico, diz que esse homem não estava apenas leproso, porque tanto Mateus como Marcos disseram que ele era leproso. Mas Lucas vai um pouco além e diz que o homem estava coberto de lepra.
O que significa isso? Significa que ele estava no estágio avançado da enfermidade. Havia mais de 70 doenças de pele na época, chamadas de lepra. Algumas delas curáveis, outras incuráveis. O problema deste homem é que ele não está apenas leproso, ele está coberto de lepra. Quando alguém era diagnosticado com lepra, primeiro, ele não podia ficar mais em casa. Segundo, ele tinha que ser isolado. Terceiro, ele tinha que se vestir de trapos. Quarto, se alguém tentasse se aproximar dele, ele tinha que gritar: maldito, leproso. Quinto, nenhuma pessoa com lepra podia ser tocada, porque a lepra é uma doença contagiosa. Então ele vivia no ostracismo, sem esperança, vendo a morte ir destruindo o seu corpo, deixando o seu corpo chagado, transformando o seu corpo numa chaga viva, numa chaga aberta. Esse homem nada mais era do que uma carcaça humana. A lepra era considerada uma maldição, não apenas uma doença qualquer. Alguém leproso era alguém como que debaixo do juízo de Deus. É por isso que a lepra era um símbolo do pecado. Por exemplo, assim como o pecado separa o homem de Deus, a lepra também separa. Separa o homem da sua família, dos seus amigos, da sociedade. Não pode frequentar a sinagoga, não pode frequentar lugares públicos. Segundo, assim como o pecado insensibiliza, cauteriza a consciência, a lepra também deixava as pessoas insensíveis. É por isso que muita gente descobria que estava com lepra quando caía uma água quente e não sentia dor. Terceiro, assim como o pecado deixa marcas na mente, nas emoções, na alma, na consciência, a lepra deixa marcas. Uma pessoa leprosa ia sendo carcomida, solapada, pouco a pouco, as cartilagens iam sendo devastadas, os lábios, as narinas, as pontas dos dedos, os lábios. Quando Lucas diz que esse homem estava coberto de lepra, significa que esse homem já estava desfigurado. Seu nariz, suas orelhas, seus lábios, a ponta dos seus dedos, suas cartilagens. Um homem deformado. Quarto, assim como o pecado cheira mal, uma pessoa leprosa tinha sua carne apodrecida. Ele estava num estado de decomposição em vida, desfigurado, mal cheiroso. A carne apodrecida se misturava com os trapos. Era um quadro asqueroso, nauseabundo, mal cheiroso. Mas mais, assim como o pecado mata, a lepra também mata. Então, esse era o quadro desse paciente. O caso dele era um caso perdido. Não havia medicina, não havia tratamento, não havia cura, não havia esperança, não havia vacina. Mais do que isso, era a doença progressiva, que ela não estacionava, ela ia avançando, 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 até destruir a pessoa por completo. E esse homem, precisando de um milagre, rompe o isolamento, sai da caverna, sai do leprosário, corre o risco de ser apedrejado em público e vai até Jesus. O paciente tem uma postura, ele não chega reivindicando direitos, ele não chega estadiando predicados morais, estadiando as suas realizações. Diz a Bíblia que ele chega de forma humilde, ele se prostra, ele põe o rosto no chão, ele adora a Jesus, ele reconhece a soberania de Jesus, dizendo: se tu quiseres, tu podes. Mas ele faz mais, ele se submete à autoridade de Jesus: se tu quiseres. Então este é o quadro do paciente.
Este é o quadro do homem. Seja rico, seja pobre. Seja doutor, seja analfabeto. O homem está num estado que, sozinho por si, ele não pode salvar-se. Ele não pode limpar as suas próprias manchas. Assim como um leopardo não pode tirar as suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele, o homem também não pode mudar a sua própria vida. Ou Jesus faz um milagre, ou ele perece. Porque o pecado é uma doença pior que a lepra, porque a lepra mata o corpo, mas o pecado destrói o corpo e a alma. Pois bem, tendo analisado o paciente, a segunda lição desse texto é nos mostrar então quem é o médico. E confira comigo, por favor, ainda no verso de número 12. Porque ele se prostra diante de Jesus. Mateus diz que ele o adora, e se o adora é porque reconhece que Jesus não é apenas um homem, ele reconhece que Jesus tem todo o poder. Se tu quiseres, tu podes. Oh, amados irmãos, eu fico imaginando os nossos médicos, por mais estudiosos, por mais capacitados, por mais peritos que sejam na sua respectiva área, todo médico tem seus limites, tem suas impossibilidades. Ele trata de um paciente dentro do seu conhecimento, dentro da ciência, mas chega um momento em que todo o conhecimento dele, toda a ciência dele diz: nós vamos até aqui, daqui para frente não dá mais. Eu não posso mais, eu não consigo mais. E note que esse homem reconhece que Jesus tem todo o poder. Em outras palavras, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. A medicina tem limites. Mas esse homem entende que Jesus é um médico que está para além dos limites, está para além das possibilidades da medicina, está para além das possibilidades da ciência. A ciência na época não tinha remédio para a lepra, mas ele sabia que se Jesus quisesse, ele podia ser purificado. Se tu quiseres, tu podes. Quem é esse médico? Além de todo poderoso, ele tem outra coisa. Diz Marcos que Jesus profundamente compadecido dele. Porque você e eu, às vezes, temos até compaixão, mas não temos poder. E eu imagino que se um médico tivesse poder, ele chegaria no hospital e ia levanta, resolvido. O coração dele parte. O coração dele está conduído, mas ele não tem poder. Nós estamos tratando aqui do médico que tem todo o poder e tem toda a compaixão. Ele pode e ele é compassivo. Então nesta tarde, e quem está nos acompanhando, talvez você tenha problemas na sua vida, não talvez de saúde, talvez seu drama é outro. Talvez é um problema emocional. Talvez é um problema moral. Talvez é um problema no seu casamento. Talvez é um problema com seus filhos. Talvez é um problema que você nem contou para o seu amigo mais íntimo, mas você convive com ele. Ele atormenta você. Ele é um chicote, um carrasco que atormenta você. E você já buscou resposta, e você já buscou saída, e você já buscou alternativas e não consegue sair do problema. Eu quero dizer que você hoje está diante daquele que é todo poderoso e é compassivo. Se Ele quiser, nesta tarde, Ele pode curar você, Ele pode libertar você, Ele pode perdoar você, Ele pode aliviar você do peso da culpa, Ele pode restaurar a sua psique, suas emoções, Ele pode ir lá no fundo, nos porões da sua alma e fazer uma faxina completa e fazer tudo novo na sua vida. Se tu quiseres, tu podes. Agora notem uma coisa. Jesus, profundamente compadecido, tocou e disse: quero, fica limpo. Primeira coisa importante é entender aqui: ninguém podia tocar um leproso sem ficar impuro. Jesus poderia ter curado aquele leproso, como curaram os 10 outros leprosos, de longe, sem tocar neles, apenas com a palavra. Ele tinha poder para isso. A grande pergunta é: por que Jesus tocou este homem? Coberto de lepra.
É curioso que a palavra tocou aqui na língua grega não é tocar. Não sei se eu sou muito pecador e acontece isso comigo, talvez aconteça com você também. Você já chegou num ponto de um semáforo e uma pessoa está pedindo uma gorjeta, uma esmola, e você até quer dar a esmola, abaixa o vidro, mas a pessoa está tão suja, tão maltrapilha, tão mal cheirosa, que você entrega a oferta, mas quase que recolhe a mão, para não pegar e dar um aperto de mão. Só acontece comigo às vezes, acho que com vocês nunca aconteceu isso. Diz o texto bíblico que quando Jesus tocou, não foi tocar assim com cisma, com medo, com constrangimento. É uma espécie de abraçar, de envolver. Agora pense que o homem estava com a carne apodrecida, no meio dos trapos. Por que Jesus tocou esse homem? Olha que o impuro não tornou o puro impuro. Mas o puro, ao tocar o impuro, tornou o impuro puro, sem que o puro ficasse impuro. Quando Jesus tocou aquele homem, ele está dizendo o seguinte para ele: olha, não importa o seu estado, eu me importo com você. Não importa quão longe você tenha ido na sua enfermidade, não importa quão devastado você esteja pela lepra, não importa quão mal cheiroso você esteja, para mim você tem valor, para mim você é importante, eu me importo com você, e eu encontro uma doença mais devastadora em você do que a lepra que destrói a sua carne. Você tem uma dor mais profunda na alma, a dor de ser um ser rejeitado, jogado fora, na lata do lixo da história, sem ninguém olhar para você, sem ninguém se importar com você, sem ninguém encostar em você, sem ninguém estar perto de você, pois eu quero estar perto de você, você tem valor para mim. Jesus ama você. Não importa a sua condição, o seu estado, como você está, Ele ama você, Ele se importa com você. Esse é o médico dos médicos. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, o paciente; segundo, o médico; terceiro, a cura. A cura. Veja comigo, está escrito aí. No versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus quer e Jesus pode. Às vezes eu quero, mas eu não posso. Mas Ele quer e Ele pode. Qual a sua necessidade hoje? Talvez você veio para cá hoje com uma necessidade, pedindo a Deus um milagre. Hoje pela manhã uma pessoa me cumprimentou no culto das 11, depois do culto, e disse: olha, eu estava precisando de um milagre hoje. Eu estava precisando de uma resposta de Deus hoje. E quando eu entrei no culto, do começo ao fim, tudo o que aconteceu foi resposta de Deus a minha necessidade. Estou saindo daqui hoje curada, restaurada, porque Deus ouviu a minha oração. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei qual a sua necessidade. Mas eu estou lhe dizendo que Jesus está aqui. E Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre o mesmo. E Ele é poderoso, e Ele é compassivo, e Ele está dizendo para você: eu quero que você fique curado, eu quero que você fique liberto, eu quero que você fique restaurado, eu quero fazer uma obra, um milagre na sua vida. E diz o texto que imediatamente ele ficou limpo. Não foi a crediário, não foi a prestação, não foi em doses homeopáticas, foi um ato instantâneo e completo e cabal, no mesmo instante. É isso que Jesus Cristo pode fazer na sua, na minha, na nossa vida nesta tarde, uma cura completa. Mas aí vem a quarta lição do texto, por gentileza, olha comigo, no versículo 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aqui a palavra testemunho, paciente, médico, testemunho. Por que Jesus não mandou esse cara para casa? Por que antes de ir para casa Jesus o mandou ao sacerdote? Por amor a esse homem.
Porque o sacerdote é quem diagnosticava a doença. O sacerdote é quem dava o alvará de licença, a carta de alforria, o atestado de cura, para que ele pudesse legitimamente voltar para casa, voltar para o trabalho, voltar para a sinagoga. Se esse homem chegasse em casa, pulando de alegria, dizendo, estou curado, estou curado, estou curado, provavelmente a mulher dele correria dele e os filhos também. Mas quando ele vai ao sacerdote, e o sacerdote o examina, e o sacerdote o declara de fato curado, com todas as garantias da cura, então ele está credenciado, habilitado a se reingressar na família, na sociedade, na sinagoga. Em outras palavras, meus irmãos, os milagres de Jesus são públicos e verificáveis. Tem muita gente fazendo propaganda de milagre hoje, subjetivo. O cara chega e diz, está curado. Aí o cara pensa que está curado, e volta para casa, os sintomas estão lá, a doença está lá, vai fazer o exame, está lá de novo, daqui a pouquinho o cara morre. Porque são propagandas. Mas Jesus não, quando ele diz está curado, você vê a evidência. O leproso está limpo, o paralítico anda, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o endemoniado é liberto, o morto ressuscita. Mas Jesus mostra a necessidade desse homem ir para o sacerdote, para dizer o seguinte, que o que Jesus Cristo fez não foi apenas uma ilusão óptica, foi verdadeiramente um milagre verificável. Mas vem a quinta lição, que é o impacto disso. Olha o verso de número 15, por favor. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Quem nos deixa mais claro no entendimento desse assunto é Marcos. Porque lá em Marcos, Jesus dá uma ordem expressa. Não fale nada para ninguém. Parece que essa ordem de Jesus é muito complicada de cumprir. Porque imagina você, um cara que está sentenciado à morte. Está no corredor da morte. Está morrendo a crediário. Ele é uma carcaça humana. De repente ele olha para o corpo dele, não tem nem cicatriz. Você acha que vai ficar calado? Ele saiu a proclamar. E o impacto do testemunho dele foi tal, que isso mexeu com as pessoas, mexeu com as multidões. E agora não é um leproso só não, agora vem caravanas e mais caravanas e mais caravanas, querem ver Jesus, querem ouvir Jesus, querem ser curadas por Jesus. E esse homem me constrange, porque Jesus deu uma ordem para ele, fica calado. E ele falou. Aí Jesus para nós diz assim, fale. E a gente se cala. Irmãos amados, poucos crentes, quando eu falo poucos, segundo as estatísticas, passam de 90%, dão testemunho claro, lúcido, eloquente da sua fé em Jesus. O cara vai no supermercado, ninguém sabe que ele é crente. Ele passa no caixa, ninguém sabe que ele é crente. Ele passa na portaria do prédio dele, ninguém sabe que ele é crente. Pega um Uber, ninguém sabe que ele é crente. Pega um táxi, ninguém sabe que ele é crente. Vai no aeroporto, faz lá os check-in dele, ninguém sabe que ele é crente. Viaja 4, 5 horas do lado da pessoa, viagem inteira, ninguém sabe que ele é crente. Ele é um agente secreto. Esse homem proibido de falar, ele fala. Então, meu amado, abra sua boca, fala de Jesus. É curioso que você toma cada surpresa. Essa semana eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, peguei um Uber e comecei a falar de Jesus para o rapaz. Falei, camarada, você acredita que eu estou desviado? Meu filho, está desviado? Estou desviado. Falei, você precisa de Jesus? Falei, eu preciso mesmo. E eu quero Jesus. Falei, onde é a igreja? Falei, lá em Pinheiros, ali na avenida
Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Falei, eu vou lá. Eu estou precisando, você ora por mim? Eu falei, eu oro. As pessoas estão desesperadas, irmãos. Tem tanta gente aí precisando que você abra a sua boca. Só falar, eu sou de Jesus, o cara começa a mostrar que ele está precisando de Jesus. Esse mundo não tem resposta, esse mundo não tem solução. O mundo está doente, o mundo está perdido, o mundo está confuso. O que você encontra é ódio para aqui, ódio para ali, é problema aqui, é problema lá, é confusão aqui, é confusão lá. A única voz lúcida que pode trazer esperança para o mundo está no povo de Deus. Então abra a sua boca. A última lição do texto. Primeiro foi o doente. Segundo foi o médico. Terceiro foi a cura. Quarto foi o testemunho. Quinto foi o impacto. Sexto é o retiro. Olha o verso 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso me impressiona. Porque Jesus era um pregador. A Bíblia diz que ele era pregador. E como pregador, todos querem mais gente para ouvir. Você tem uma mensagem a transmitir, e quanto mais gente tem para ouvir, melhor é. E diz o versículo 15 que grandes multidões, olha que coisa interessante, Lucas era um historiador. Ele não desperdiçava palavras, ele não falava coisa que não tinha realidade. Não era multidão, e nem era grande multidão, eram grandes multidões. Afluíram, para quê? Só por curiosidade? Não. Para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Aí eu fico imaginando essas multidões vindo e Jesus pensando assim, que grande oportunidade, vai ser legal, vou aproveitar. Aí Jesus curiosamente deixa a multidão, se retira para lugares solitários para orar. Se fosse você e eu diria assim, Senhor, orar depois, porque agora o negócio é para valer, agora a coisa vai pegar. Essa multidão toda, vou falar, vou aproveitar o tempo. E Jesus está nos ensinando um grande princípio aqui. Deus deve vir antes das pessoas. Oração precede a pregação. Você precisa de poder para pregar, e você precisa de poder para fazer a obra e curar os enfermos. A não ser que você ore, não tem poder. Não se faz a obra de Deus na força do braço. Não é por poder. Não é por força. É pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Jesus se retira para orar. Porque a prioridade dele era o Pai. Mas quando ele retorna da reunião de oração, o que está acontecendo? Qual o resultado? O versículo seguinte nos dá a resposta, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Muitas vezes nós deixamos de ver milagres, porque nós fechamos a nossa agenda de oração. Porque nós substituímos o Senhor da obra pela obra do Senhor. Porque nós colocamos gente na frente de Deus. E eu quero encorajar você, meu irmão, a buscar em primeiro lugar a Deus. E o resultado é que você vai ter mais eficácia para fazer a obra de Deus. Quando Deus vem em primeiro, as multidões ao virem são alimentadas, são ensinadas, são curadas para a glória do próprio Deus. Esse homem reconhecia que precisava de um milagre. O caso dele era perdido. E Jesus fez o milagre. E naquele dia ele voltou para casa, curado, completamente restaurado por Jesus. Eu não sei como você está, mas hoje Jesus está aqui. E você pode voltar para casa, curado, perdoado, restaurado pelo poder de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.
Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, então nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e faremos a leitura a partir do verso 18 até o capítulo 6, versos 1 e 2. Uma vez que o texto está na tela, eu peço a vocês para fazermos esta leitura em uníssono. Vamos toda a igreja ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Meus amados, eu quero tratar com vocês sobre um dos temas mais importantes da Bíblia. Na verdade, é o coração do próprio Evangelho de Cristo. É a gloriosa mensagem da reconciliação. A reconciliação se torna absolutamente necessária, porque o pecado entrou no mundo. O pecado passou por todos os homens. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. O pecado é tão grave que ele atingiu 4 áreas vitais da relação humana. Primeiro, ele atingiu um abismo espiritual, porque o homem foi separado de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado rompeu também a relação no que tange aspecto social, porque agora o homem não tem mais comunhão com o seu próximo. Essa barreira foi levantada. Terceiro lugar, o pecado rompeu também e abriu um abismo que nós chamamos de psicológico, porque o homem agora está em guerra com a sua própria alma. Ele é um ser em conflito. Ele é uma guerra civil ambulante. Ele não está bem com ele mesmo. Mas ainda a Bíblia diz que o pecado abriu um abismo ecológico, porque o pecado do homem leva-o a 2 posturas erradas com respeito à natureza. Ou o homem venera a natureza, achando que ela é a própria divindade, caindo no panteísmo. Ou o homem depreda a natureza e a destrói, em vez de ser o seu mordomo responsável. Então o pecado trouxe esse estrago na história humana. E entra aí a necessidade urgente e vital da gloriosa doutrina da reconciliação. E eu quero destacar para o nosso ensino espiritual nesta manhã 5 verdades sobre a reconciliação. Em primeiro lugar, vamos ver a necessidade dela. Ora, se o homem é pecador, e ele é, se Deus é santo, e ele é, portanto não pode existir comunhão entre o homem pecador e o Deus santo. Então, a Bíblia resume isso em Romanos, dizendo que os ímpios e pagãos se corromperam, e Paulo vai dizer que os moralistas também se corromperam, e Paulo diz que os judeus também se corromperam, e Paulo encerra este argumento da universalidade do pecado, o que foi chamado pelos estudiosos mais tarde de depravação total,
Ou seja, não há nenhuma área da nossa vida, nem a nossa razão, nem a nossa vontade, nem a nossa emoção, que não tenha sido afetados pelo pecado. O pecado atingiu todo o nosso ser, em todas as áreas. E Paulo conclui assim em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade também que nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de limpar-se, de purificar-se, ou de libertar-se dos seus próprios pecados. O profeta Jeremias foi categórico. Assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode tirar as manchas do seu couro, nem nós podemos fazer o bem, estando nós acostumados a fazer o mal. Portanto, a necessidade da reconciliação é absoluta, é imperativa, é urgente. A segunda verdade que eu destaco no texto, meus amados irmãos, é que Deus é o próprio autor da reconciliação. Isso está claramente posto no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando você fala em reconciliação, você está falando que existe um ofensor e existe um ofendido. Alguém que causou um problema e alguém que sofreu um problema. E é curioso que quem toma a iniciativa da reconciliação não é o ofensor, é o ofendido. Deus não precisa ser reconciliado conosco, porque Deus nunca deixou de nos amar. Fomos nós que nos rebelamos, fomos nós que nos afastamos. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. No entanto, é Deus quem toma essa iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo. Em outras palavras, Deus nunca deixou de nos amar e nos amar com amor eterno. Deus nunca se indispôs no sentido de não querer-nos. E é Ele quem rompe esta barreira e rompe esse silêncio e toma a iniciativa, porque a salvação é uma iniciativa dEle. Nem entendamos isso. Quando Deus é o autor da reconciliação, Ele age para isso. E então o instrumento dessa reconciliação é a cruz de Cristo. E algumas pessoas, de maneira tão equivocada lá na Idade Média, chegaram a afirmar que a cruz de Cristo abrandou o pesado coração de Deus. Nada mais longe da verdade do que isto. A cruz não é a causa do amor de Deus por você. A cruz é o resultado do amor de Deus por você. Deus não passou a amar você porque Cristo morreu por você. Cristo morreu por você porque Deus amou você com amor eterno. De tal maneira que a cruz é uma evidência do compromisso e desejo de Deus em reconciliar-nos com Ele mesmo. Mais do que isso, a cruz foi o preço pago para Deus reconciliar você com Ele. É curioso que quando Deus foi criar o universo, Deus deu uma ordem: haja luz, e houve luz. Quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro e formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não bastou apenas uma palavra, é preciso de um ato. Mas quando Deus vai reconciliar você com Ele, foi necessário que Deus mesmo descesse, se fizesse carne. E não apenas isso, que Ele tomasse sobre si o nosso pecado e fosse levado à cruz, morte vergonhosa e ignominiosa, para morrer em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, assumindo o nosso lugar, sofrendo o golpe da lei que nós devíamos sofrer, bebendo sozinho o amargo cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber, e Ele então morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então vamos ver a terceira verdade. Primeira, a necessidade. Segundo, o autor. Vamos ver agora quem é o agente da reconciliação. E Paulo deixa claro no verso 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
E o verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o que significa isso então? É que ninguém é reconciliado com Deus, a não ser por meio de Cristo. Nós não podemos ser reconciliados com Deus pelo nosso mérito, pelas nossas obras, pelos nossos predicados morais. Também nós não podemos ser reconciliados com Deus pela igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus que prega o evangelho de Cristo, mas a igreja não é um instrumento de você se reconciliar com Deus. Não é a igreja que reconcilia você com Deus, é Cristo. E só Cristo. As pessoas definem religião como religare, como se a religião pudesse religar você com Deus. Isso não é verdade. Nenhuma religião pode religar você com Deus. Por mais antiga que ela seja, por mais numerosa que ela seja, por mais bonita que ela pareça, não, nenhuma denominação religiosa, nenhuma igreja pode reconciliar você com Deus. Também nenhum rito sagrado pode reconciliar você com Deus. Não há nenhuma cerimônia que você possa participar e dela se submeter para você ser reconciliado com Deus. A única forma de você ser reconciliado com Deus é por meio de Cristo Jesus. Porque a Bíblia é clara, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a porta do céu. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é o vivo caminho para Deus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum outro nome, então, pelo qual você possa se reconciliar com Deus, a não ser o nome de Jesus. Só Ele morreu na cruz, pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Só Ele pode tomar você pela mão e conduzir você ao Pai. Só Ele pode conduzir você à glória. Só Ele pode levar você ao céu. Agora notem que Ele reconcilia você com Deus, não pelos seus ensinos. Algumas pessoas dizem, eu vou guardar o sermão do monte, eu vou obedecer o sermão do monte e a minha vida está resolvida. Primeiramente, você não consegue guardar o sermão do monte, você não consegue guardar os 10 mandamentos da lei por você mesmo. Porque isso requeria de você ser absolutamente perfeito, e você e eu não somos perfeitos. Então a maneira de Jesus reconciliar-nos com o Pai foi através da sua morte. Ele morreu para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus. Isso é a essência do Evangelho, isso é a simplicidade do Evangelho, isso é a pureza do Evangelho, e esse é o poder do Evangelho. É pela morte de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Mas agora vem a quarta verdade desta mensagem. Primeiro, a necessidade. Segundo, o autor. Terceiro, o agente. Quarto, a base dessa reconciliação. Então, vejamos em primeiro lugar o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputando é uma palavra comercial. Essa palavra literalmente significa botar na conta de. Ora, se Deus é santo e Deus é, se nós somos pecadores e nós somos, como é que um pecador pode se reconciliar com um Deus que é santo? Deus não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. Então, o primeiro ato de Deus foi não colocar na nossa conta a nossa dívida. Qual é o tamanho da nossa dívida? Impagável. Na parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, são 350 mil quilos de ouro. Uma pessoa naquela época precisaria trabalhar 150 mil anos para alcançar esse valor. Portanto, uma dívida impagável. Se Deus colocasse na nossa conta a nossa dívida, nós jamais poderíamos quitá-la. Então, o primeiro ato de Deus para nos reconciliar consigo mesmo, a base dessa reconciliação, é não colocar na nossa conta a nossa dívida, não colocar na nossa conta o nosso pecado, porque se Deus fizesse isso, jamais poderíamos ser reconciliados com Ele. Segundo lugar, veja comigo o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós,
Então, a segunda coisa que Deus fez foi, em vez de botar a nossa dívida na nossa conta, Deus coloca a nossa dívida na conta do seu Filho Jesus. Deus não imputou a nós os nossos pecados, e Deus imputou os nossos pecados sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. É nesse sentido que Isaías diz que não havia beleza nele. Que toda a nossa feiura, toda a nossa maldade, todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele naquela cruz. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele em pleno meio-dia. Ali na cruz o próprio Pai o desampara, porque ele ali era o nosso substituto, era o nosso fiador, o nosso representante, e Deus puniu no seu Filho o nosso pecado. O nosso pecado estava sobre ele, a nossa dívida estava sobre ele, e diz a Bíblia que quando ele está na cruz, ele dá um brado: está consumado, está pago, e ele pagou a nossa dívida, não com ouro, não com prata, como cantamos aqui hoje, mas com o seu precioso sangue. Verdade bendita, verdade gloriosa. Mas em terceiro lugar, versículo 21 prossegue e diz assim: aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Terceiro lugar, Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida. Deus colocou a nossa dívida na conta de Jesus. Jesus quitou a nossa dívida com o seu sangue. E agora, em terceiro lugar, Deus credita, Deus imputa, Deus deposita na nossa conta toda a justiça do seu Filho. E agora você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Já não pesa nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Não apenas você não tem mais débito, não apenas você não tem mais dívida, não apenas você não tem mais pecado para condenar você, mas você tem na sua conta a infinita justiça de Cristo depositada lá. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não apenas não tem mais débito, mas tem um crédito infinito. Toda a justiça de Cristo está na sua conta, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo pergunta em Romanos 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ou seja, existe uma base legal, jurídica, forense para a nossa justificação. Alguém outro, santo e puro, incontaminado, morreu em nosso lugar. E a justiça dele agora é acreditada em nossa conta. Mas vamos à última verdade desse texto. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Terceiro, o agente da reconciliação. Quarto, a base da reconciliação. Quinto, a oferta da reconciliação. Então vejamos, por gentileza, o versículo 19 e 20. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então entendamos aqui, nós temos um ministério de reconciliação. Aliás, no versículo 18 diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Pastor Arival acabou de receber um grupo bonito aqui e disse, olha, quem não trabalha, dá trabalho. Mas talvez alguém tenha descido essa escada perguntando, bom, mas qual vai ser o meu ministério nesta igreja? Essa igreja tem tanta gente, tem tantas atividades, onde eu vou me encaixar nisso? O que eu vou fazer? Se você tem dúvida qual o ministério que Deus tem para você, aqui está um. Ele deu a você o ministério da reconciliação.
Você vai ser um embaixador de Deus, a conclamar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Todo aquele que foi reconciliado com Deus recebe imediatamente esse ministério, o ministério da reconciliação. Você é um embaixador de Deus. E essa ideia de embaixador é uma ideia muito interessante, porque o Império Romano nomeava os embaixadores, como ainda hoje as nações enviam seus embaixadores para outras terras, e o embaixador tinha algumas características. Ele vive em terra estranha, ele não é embaixador no seu próprio país. Você tem embaixador do Brasil nas diversas nações com quem o Brasil tem pacto de aliança, de relacionamento. Então ele vive numa terra que não é a terra dele. Eu quero dizer para você que aqui não é a nossa pátria, a nossa pátria está no céu. Nós vivemos em terra estranha, somos embaixadores. Segundo, o embaixador fala em nome do seu governo, ele não fala de moto próprio, ele representa o seu governo, ele fala em nome do seu governo, a sua mensagem é a mensagem do seu governo. Você e eu vivemos em terra estranha, e nós falamos aqui, não o que nós queremos, nós reproduzimos a mensagem daquele que nos constituiu embaixadores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Terceiro, nós estamos aqui representando, já que estamos em terra estranha, o nosso país. E o nosso país é o céu. A nossa pátria está no céu. E nós somos representantes do céu. Portanto, a nossa vida aqui reflete o céu. Se nós tivermos uma postura diferente disso, nós estamos, de certa forma, denegrindo a nossa verdadeira pátria, que é o céu. E mais, um embaixador não se naturaliza. Ele vai ser sempre um estrangeiro. Ele não vai perder nunca a sua nacionalidade. Quero dizer para você que essa terra é maravilhosa, é dádiva de Deus. Vivemos num país maravilhoso, com belezas raras, com riquezas muitas, mas eu quero dizer para você que aqui não é a sua casa permanente. Então não plante muitas raízes aqui não, porque nós estamos aqui de passagem, rumo à nossa pátria celestial. Aqui nós temos uma missão. Aqui nós temos um propósito, e o nosso propósito é rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Então notem comigo, que nós devemos fazer isso com autoridade, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então não precisa chegar assim, você me desculpa, mas eu não queria te ofender, mas eu queria falar para você, eu sei que você... Não, chegue com autoridade. Eu estou aqui em nome de Cristo. Eu fui constituído embaixador de Deus. E eu tenho uma palavra urgente para você. Que você se reconcilie com Deus. É isso. Simples, direto. Com autoridade. No poder deste nome que é sobre todo nome. E ele diz, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então todos nós que estamos aqui devemos sair daqui hoje com a plena e absoluta consciência, nós fomos constituídos embaixadores. E é muito superior a ser embaixador do Brasil, seja nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia. Você é um embaixador constituído pelo próprio Deus, o embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você representa neste mundo a pátria celestial. Eu concluo trazendo duas exortações soleníssimas. A primeira delas está aí no versículo 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, quando eu escuto essa mensagem de que Deus me constituiu, depois de reconciliado com Ele, em embaixador dEle, eu não posso ser omisso, eu não posso dar de mão, eu não posso desprezar essa mensagem, eu não posso receber em vão esta graça que me foi dada da salvação e da missão.
Segundo alerta, soleníssimo, está no versículo 2. Não apenas o cuidado para não receber em vão a graça de Deus, mas o cuidado para não adiar essa decisão. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu não conheço todos vocês que estão aqui e que estão nos acompanhando nas mídias sociais. Mas se você ainda não foi reconciliado com Deus, não adie essa decisão. Hoje Deus está conclamando você a se voltar para Ele. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Jesus quer ser o seu advogado, amanhã será o seu juiz. Hoje a porta da graça está fechada e Deus está convidando para você vir. Amanhã esta porta pode estar fechada, será tarde demais para você entrar. Então não deixe para amanhã, porque o amanhã não está debaixo da sua administração. O amanhã pertence a Deus. Hoje é o dia da salvação. Curva a sua fronte, por gentileza. E nós vamos orar. Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, tão clara, tão direta, tão oportuna, tão urgente. É verdade incontestável que todos pecaram, não há justo nenhum sequer. É verdade que o salário do pecado é a morte. É verdade que aquele que permanecer no seu pecado perecerá eternamente. Mas é verdade também, Senhor, que Tu mesmo planejaste e tomaste a iniciativa de nos reconciliar contigo. E é verdade também que para isto o Teu Filho precisou vir ao mundo, se fazer carne, viver entre nós, tomar o nosso lugar, levar sobre si o nosso pecado e morrer naquela cruz, para que a nossa dívida pudesse ser quitada, para que o nosso pecado pudesse ser cancelado, para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados. Bem verdade é também, ó Deus, que agora Tu nos constituis em Teus embaixadores, e nós te pedimos que nesta manhã Tu ilumines a nossa mente, Tu toques o nosso coração, para que aqueles que porventura ainda não se reconciliaram contigo, o façam nesta manhã para a glória do Teu nome. E que aqueles, meu Deus, que já foram reconciliados contigo, reavivem na alma a gloriosa missão que recebemos, de sermos Teus embaixadores, rogando aos homens que se reconciliem contigo. Aplica, ó Deus, esta palavra ao nosso coração. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.